E nós paramos exatamente, irmãos, na pessoa do Espírito Santo. Nós vimos que os testemunhas de Jeová não consideram o Espírito Santo, não consideram a personalidade do Espírito Santo, né? Não consideram o ministério do Espírito Santo que foi enviado para estar com a igreja, desde a chegada do Espírito Santo para estar conosco, até os dias de hoje. Todo este período pelos testemunhos de Jeová é ignorado, porque eles ensinam que a palavra ruach, ou pneuma, do grego, significa apenas a força ativa de Deus. Eu estou de olho aqui, irmão Antônio. Pode ficar tranquilo aí que o senhor gosta de anotar, que eu sei. E por crer que o Espírito não é uma pessoa, portanto não tem personalidade, não tem ministério, ele é apenas a força ativa de Deus, eles ignoram tantas passagens que nós vimos sexta-feira passada. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre 144.000. Eu vou falar um pouquinho também sobre a questão do inferno, que é o Geena, né? Que eles acreditam que não existe também. É estranho, né, irmãos? A Bíblia fala algo que está tão claro e ser tão distorcido. Segundo a Bíblia, existem 3 fontes de doutrina. A primeira fonte, já estamos com os nossos irmãos? Nós queremos também saudar os irmãos que estão online conosco, especialmente os nossos irmãos ali de Mogi das Cruzes. Deus abençoe a vida de todos, sejam todos bem-vindos. Então, voltando aqui à linha de raciocínio, 3 fontes de doutrina: Deus, o homem e os demônios. Satanás também é uma fonte de doutrina errada, ensinamentos contraditórios. E uma das razões de haver esse pluralismo de religiões e de facções cristãs é, sem dúvida, irmãos, a ação do inimigo. Os irmãos podem crer nisso, porque toda doutrina fundamental do cristianismo que é distorcida, certamente é para negar o Senhor Jesus Cristo e o seu senhorio, e para diminuir a pessoa do Espírito Santo nessa marcha para levar a igreja. Porque, irmãos, o inimigo sabe que quem se rende ao senhorio de Jesus e recebe o Espírito Santo na sua vida, o diabo não pode mais com essa pessoa. Portanto, uma das tentativas do inimigo é de desvirtuar na mente e no coração das pessoas a verdade. Essa que é a verdade. E hoje nós paramos falando um pouquinho sobre o Espírito Santo, e eu estava dando aqui algumas características que falam, irmãos, da personalidade do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre 3 coisas importantes aqui, irmãos, a respeito do Espírito Santo, que fala do seu ministério, o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Deixa eu só lembrar a todos que a palavra Espírito na Bíblia, ela é uma palavra polissêmica, ela tem vários significados. Para saber qual é o significado exato dessa palavra, nós precisamos acompanhar o contexto para saber do que realmente se trata. Por exemplo, a palavra ruach, espírito, ela é usada para o Espírito de Deus, para o Espírito do homem, para o Espírito ministradores como anjos. Para Espírito só há uma palavra. Então, se nós formos olhar a palavra e entender que ela é somente sopro, então os anjos também são sopro. Então o Espírito Santo também é só sopro.
Ele não tem personalidade. Os anjos também não podem ter personalidade se nós partimos da ideia de que a palavra ruach ou pneuma no grego, que é o mesmo correspondente para ruach no hebraico, se ela só tem um sentido, que é fôlego de vida. Então existem passagens que ela vai se referir ao fôlego de vida, mas na grande maioria das passagens está se referindo a uma personalidade, porque ela é polissêmica. Deixa eu dar um dado aqui para os irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. E se nós entendermos como os testemunhas de Jeová que o Espírito Santo é só uma força ativa, como explicar, irmãos, o texto de Mateus, capítulo de número 4 e o verso de número 1, que diz assim, agora nós vamos entrar no estudo de hoje, ainda falando do Espírito Santo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, eu gostaria de atentar para esse texto e trazer uma explicação desse versículo de número 1, porque ele está acompanhado do contexto onde Jesus é tentado. E o Espírito Santo é quem conduz Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas, e o Espírito, de forma corpórea, vem sobre Jesus, e dali o Espírito o conduz ao deserto, irmão Giovanni. E o texto diz, por que foi que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto? Para que foi? Ou seja, não é uma condução de simplesmente soprar, de levar, é uma condição dentro do contexto, irmãos, de uma realidade. Havia uma razão do porquê o Espírito Santo estava conduzindo Jesus para o deserto. Ou seja, Jesus seria tentado, e quem o leva a esse momento de tentação é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz então que o Espírito estava intencionado ao conduzir a Jesus a sua batalha espiritual, aonde Jesus, todos sabem, logra vitória contra o inimigo. Se Jesus é só uma força ativa e não tem personalidade, por que a intenção dele levar Jesus até o deserto? Então quem conduz Jesus ao deserto não é um sopro, mas uma pessoa. Ainda falando de Jesus, irmãos, olha o que diz Paulo no capítulo de número 8, para a Epístola aos Romanos. Romanos, capítulo de número 8, e o verso de número 11. Estamos falando sobre a ação do Espírito Santo. Mateus 4 diz que ele conduz Jesus. Agora no capítulo de número 8 e o verso de número 11, a palavra de Deus diz assim: vamos ler o 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Preste atenção, irmãos, que no verso 10 a palavra Espírito é a mesma palavra para Espírito no verso 11. Só que no verso 10 a palavra Espírito não se refere ao Espírito de Deus, mas ao Espírito do homem. Vocês estão percebendo? É a mesma palavra. O que determina a diferença, pastor, é o contexto. Porque no verso 10, ele está falando do corpo em contraste com o Espírito. Então ele diz que o corpo, por causa do pecado, recebe o castigo da morte, está morto. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Agora, se o Espírito aqui é sopro de vida, por que ele está vivo? Os irmãos conseguem perceber isso?
É apenas uma questão de raciocínio, irmãos. Não é nem de interpretação. Embora a interpretação exija raciocínio. Mas veja, o verso 10 ele está falando do ruach humano. Está falando do contraste entre a matéria e o lado espiritual. E aqui, irmãos, por causa da justiça, o espírito vive. Já no verso 11, ele não está falando do espírito humano. Veja, o verso 11 ele diz: E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. A palavra habitar aqui, irmãos, tem o sentido de morada, de ocupação. Se ele é só um sopro, se ele é simplesmente uma força, qual é a ideia da habitação, irmãos? Pelo amor de Deus. Aí alguém fala: mas quando o Espírito vinha sobre Sansão, ele ficava forte. Muito bem. Mas o Espírito também vinha sobre Davi e o capacitava para outras realizações. Davi não ficava forte como Sansão, mas derrotou Golias. Não ficava forte como Sansão, mas venceu as investidas de Saul. Não ficava forte como Sansão, mas compunha hinos dotados da presença do Espírito sobre ele. Então, irmãos, a ideia aqui quando eu digo que o Espírito é só uma força, ou ele é só um sopro, eu estou ignorando, irmãos, todo um contexto bíblico, porque o texto está dizendo que ele habita em nós. Veja, no verso de número 14, ele diz: porque todos que são guiados pelo Ruach Elohim, o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja que a relação de sopro não tem nada a ver aqui, irmãos. Chega a ser ignorância, chega a ser um atentado ao texto sagrado, porque a presença do Espírito Santo me guiando declara que nós somos filhos de Deus. Agora eu só faço a seguinte pergunta, irmãos: se o Espírito aqui é sopro, simplesmente sopro, então todo mundo é filho de Deus. Vocês estão vendo? Porque todo mundo tem sopro, todo mundo tem fôlego, sim ou não? Qualquer religião que seja, qualquer pessoa tem fôlego de vida, sim ou não? Então todos são filhos de Deus? Não. Porque quando você vai lá para João, capítulo de número 1 e o verso de número 12, diz que para ser filho de Deus precisa receber Jesus como Salvador. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo fala que nós somos filhos por adoção. Isto é, recebemos a Jesus e o seu Espírito no nosso espírito. A partir daí, nós podemos ser considerados filhos de Deus. E se o texto aqui, se esse Espírito que habita em nós é só o sopro, quem nesse exato momento está cometendo um roubo, um assassinato, está fazendo coisa, é filho de Deus. Agora, como você identifica um filho de Deus numa prática dessa, irmãos? Ele é uma criatura, mas para ser filho de Deus, precisa receber o Espírito Santo. E se ele é só um sopro, se ele é só uma força, por que ele habita em nós? Nos capacitando e nos tornando filhos de Deus. O verso de número 11 diz assim: porque ele ressuscitou Jesus. Se ele é só um sopro, por que o verbo está em ação aqui, irmãos? Veja que ressuscitar é verbo, isso denota ação. É necessário ter personalidade para viver a condição de um verbo. Ressuscitar vem do verbo ressurgir. É uma ação, irmãos. E referindo-se ao Espírito Santo,
além dele ter que agir, porque o verbo denota ação, isso também está relacionado à vida. Além de agir, tem que ter o poder da vida sobre ele. E a palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo tem poder de dar vida. Pastor, onde está isso? Está em Jó 33 e o verso 4. Lá diz que o Espírito de Deus nos formou, nos deu vida. Portanto, o Espírito Santo, neste caso, não é um sopro. Pode perguntar, varão. Na verdade, no hebraico não é essa diferenciação, né? É que na nossa Bíblia tem essa diferenciação por causa do contexto. Então, toda vez que você vê na nossa Bíblia a palavra espírito se referindo a anjos, ou a demônios, ou o espírito humano como parte imaterial da composição do ser completo, você vai ver com E minúsculo. Quando o contexto nos mostra a ação do Espírito de Deus, você verá com E maiúsculo, tá bom? No próprio texto aqui, exatamente assim que está, né? O verso 10, você vai ler. Eu não me atentei para esse detalhe, eu me atentei mais pelo contexto mesmo, mas realmente é uma coisa que os irmãos podem observar aí. Veja, no verso 9 acontece isso também, ó. Vós, porém, não estáis na carne, ou seja, vivendo no pecado, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Veja que o Espírito de Deus está com E maiúsculo aí. Amém? Mas não se apega muito a isso não, senão você não fica craque em interpretar texto, tá bom? Olha sempre para o contexto, para você entender dentro do contexto o que é que está sendo realmente falado aqui. Mas realmente é dessa maneira mesmo. Então, irmãos, agora ele ressuscitou, presta atenção nisso aqui, a Jesus dentre os mortos. Amém? Ele conduz Jesus ao deserto. Quem foi que colocou o fruto, irmãos, a semente da vida no útero de Maria? O Espírito Santo. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo. Como isso pode ser apenas um sopro, irmãos? Agora, a Bíblia está garantindo que este Espírito Santo que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Olha o texto. O verso de número 11 diz: aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vos vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Quando uma pessoa parte dessa vida, tendo o Espírito Santo no seu interior, essa pessoa está garantida de que no momento certo o Espírito Santo irá ressuscitá-la dentre os mortos. Isso é uma garantia que a Bíblia dá. E ressuscitar, como eu disse aos irmãos, é uma ação. Amém? Então vamos ficar com a palavra, irmãos, porque é a palavra que nos guia. Então, nós vimos que Cristo, a divindade de Cristo, nós vimos a personalidade do Espírito Santo de forma apologética. E quero falar hoje, irmãos, primeiro, sobre o inferno. Para as testemunhas de Jeová, não existe inferno. Para eles, existe a aniquilação total daqueles que não herdarem a vida eterna. Interessante que tem vida eterna, irmãos, mas castigo eterno não tem, né? Significa dizer, pastor, o que vai acontecer com aqueles que não aceitarem o reino de Deus? Eles serão aniquilados, serão desfeitos. Segundo as testemunhas de Jeová, eles não existirão mais, eles deixarão de existir. Qual é a base que eles usam? Vamos lá? Salmo de número 146. Olha o texto, irmãos. Salmo
de número 146. Esta é a base para o aniquilamento segundo a visão dos TJs. Salmo de número 146. E o verso de número 3. E o verso de número 4 e o verso de número 5. Vou ler. O 3 diz assim: não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em que não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. E o verso 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O verso 4 é usado por eles para dizer que não há inferno, mas que há uma aniquilação total. O verso 4 diz: quando sai o espírito, acabam os pensamentos. Então, esse é um dos textos que eles usam para ensinar que não existe castigo eterno. Que se não existe castigo eterno, irmãos, aí surge uma pergunta: para onde vão as almas que não herdam o reino de Deus, né? Porque a Bíblia diz que nem todos herdarão o reino de Deus. Aí eles dizem: bom, então aqui está o texto que explica para onde eles vão. Eles deixam de existir. Porque aqui no texto, irmãos, está dizendo assim: olha, quando sai o espírito, perecem os pensamentos. E o pensamento é psique, é uma das faculdades da alma do ser humano. Só que, olha que interessante, irmãos, a palavra aqui para pensamento, irmãos, eu fiz uma anotação aqui, ó, muito interessante, porque nós vamos fazer aqui, irmãos, ó, a palavra para pensamento aqui no hebraico é stonat, que significa propósito. Ou seja, quando a Bíblia está dizendo que o espírito sai do homem, ele não é aniquilado, apenas os seus propósitos são interrompidos. Deixa eu explicar aqui para os irmãos de forma mais clara. Lá em Lucas, capítulo de número 12, Jesus fala do homem que ajunta, e ele faz tanta coisa, ele ajunta tanta coisa que ele não sabe para onde vai colocar. Aí ele fala o quê? Só se eu derrubar tudo que eu já tenho e fazer tudo de novo, porque eu estou muito rico, eu tenho muita coisa. Aí surge no texto de Lucas 12 uma indagação: louco, hoje te pedirão a alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, olha o que o texto está dizendo, irmãos, que o propósito dele aqui é encerrado quando a sua alma é pedida. Então, pensamentos aqui não é aniquilação de alma, mas a impossibilidade de prosseguir nos seus projetos. 12:7 de Eclesiastes diz que o corpo volta para o pó da onde ele veio, mas o espírito volta para Deus que o deu. Se aqui é aniquilação, irmãos, por que o espírito volta para Deus? Se ele deixa de existir, não há necessidade dele voltar. Ou Deus vai manter, irmãos, algo que não existe? Então, a palavra aqui para pensamentos é propósitos em vida. Então, quando ele morre, esses propósitos simplesmente deixam de acontecer. Não que haja, irmãos, a aniquilação. 2 de Pedro, capítulo de número 2. 2 de Pedro, capítulo de número 2. A palavra de Deus vai mostrar para nós, irmãos, o verso de número 4. Veja,
Porque, irmãos, para a aniquilação da alma humana, para a aniquilação do espírito humano, teoricamente deve haver também o quê? A aniquilação dos espíritos malignos. Faça um link com isso para você ver a necessidade que há. Mas a Bíblia diz no verso 4, irmãos: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no abismo, os entregou em cadeias e escuridões, ficando reservado para o quê? Juízo, irmãos. Se há aniquilação, a aniquilação tem que ser completa. E a Bíblia diz que nem os demônios serão aniquilados, eles simplesmente serão vencidos totalmente, mas a Bíblia diz que eles estão reservados para o juízo de Deus. Então a ideia de que não existe inferno, que não existe um juízo final, que não existe uma condenação final e um lugar reservado, irmãos, com a aniquilação da alma, é uma heresia, porque a Bíblia nos mostra que o inferno existe e que ele, irmãos, olha que interessante, o inferno não só existe, mas ele também é um lugar espiritual preparado também para a matéria. Isso aqui dá nó na cabeça de muita gente, porque as pessoas pensam que o inferno é um estado. Não, a morte é um estado. O inferno é um lugar. E lá é um lugar preparado para receber tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. E nós vamos provar isso biblicamente falando. Vamos ver na Bíblia, irmão, se o inferno realmente existe. Se não existe, olha o que Jesus falou, irmãos. Mateus 25 e o verso de número 41. Aqui, irmãos, é o julgamento das nações. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o mundo, tá? Mas olha o resultado desse julgamento. O verso 41 de Mateus 25 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Ou seja, malditos no sentido de estar debaixo da simplesmente não recebendo a Cristo, continuou debaixo da maldição de Gênesis. Pastor, como é que faz para quebrar a maldição? É fazendo campanha? Para de graça, irmãos. Campanha da quebra de maldição. Para de graça, irmão, pelo amor de Deus. A maldição de Gênesis, irmãos, é quebrada quando você passa pela cruz. Porque a Bíblia diz que Cristo se fez maldito por nós. Porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado E Jesus foi pendurado no madeiro. Ou seja, na cruz ele quebra a maldição de Gênesis. Então quem está em Jesus não precisa fazer campanha de quebra de maldição. Recebeu Jesus, está selado com o Espírito Santo, você não está mais debaixo de maldição. Você não é mais maldito. Só que aqui tem um grupo de malditos. E olha o destino deles: para o fogo. Detalhe, não é um fogo que se apaga, acende agora e apaga amanhã. É o fogo eterno. E ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, irmãos, o texto é claro: o inferno não só existe, como foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas não é só eles que vão cair lá. Existe uma turma de malditos que vão cair lá junto com o diabo. Então, irmãos, negar a doutrina do castigo eterno é ir contra as Escrituras e contra os ensinamentos de Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que eles ganham tempo pegando os seus adeptos e focando eles na revista Sentinela, ou então na revista Despertai. Porque enquanto eles estão lendo a revista Sentinela e a revista Despertai, eles não estão lendo Bíblia. E se não ler Bíblia, escapa por aqui, irmãos. Mas o texto é claro: não só existe, como ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 28.
Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Deixa eu ver se eu achei certo aqui, irmãos. Se não é Marcos, é Mateus. Espera aí. Mateus, vamos lá, em Mateus 10 e 28. Mateus, verso 28. Olha o que diz a palavra, irmãos, com relação a inferno e aniquilação de alma. E não temais os que podem matar o corpo, e não podem matar a alma. Simplesmente a alma não pode ser morta. Se há aniquilação, por que quem mata o corpo também não tem poder de matar a alma? Porque ninguém pode matar a alma, ela não morre. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Veja, se há aniquilação, por que o corpo, irmãos, e a alma vão perecer no inferno? E todo mundo sabe que o único que tem poder de fazer perecer o corpo e a alma no inferno é Deus. Nenhum homem tem como mandar o outro para o inferno. Somente Deus tem esse poder. Se há aniquilação, por que Jesus Cristo está alertando para temer a Deus e não aos homens? Porque o que os homens podem fazer, pastor? Eles podem matar o corpo, mas e a alma? Eles não podem. E lançar no inferno? Somente Deus. Se há aniquilação, por que Jesus está alertando quanto a temer a Deus, para que nem o corpo e nem a alma pereça no inferno? Isso é muito sério. Quer ver isso em ação, irmãos? Isso acontecendo. Aqui é um ensinamento de Jesus Cristo. Mas vai lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Nós estamos contrapondo heresias com a Bíblia, com a palavra de Deus. Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Mateus, Apocalipse, capítulo de número 20. Todos acharam? Amém? Olha o verso de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha, irmãos, agora olhe no versículo de número 14, porque aqui está a chave de tudo. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí, irmãos? A Bíblia está dizendo que há aniquilação ou castigo eterno? Imagine vocês, camarada, rejeitar a Cristo, rejeitar as revelações de Deus, né? Todas aquelas revelações que nós estamos aprendendo em teologia lá, meus irmãos, por exemplo, o camarada rejeita. A lei do seu interior ele rejeita. As coisas que Deus criou, que manifesta o poder de Deus, os homens olham e ignoram. A descida do Espírito Santo, a palavra de Deus revelada, a encarnação do Logos, a encarnação do Verbo, o ser humano rejeita. Ou seja, Deus abre as oportunidades, o ser humano rejeita para depois ele ser simplesmente desfeito. Não, irmãos, haverá um juízo eterno, haverá um castigo eterno. E segundo a palavra de Deus, é o lago de fogo. Este é o verdadeiro inferno. Tem gente que diz assim, pregador desavisado, que não lê Bíblia: o diabo veio do inferno, fez uma reunião lá no inferno, e veio com os demônios lá no inferno. E o diabo nunca esteve no inferno, irmãos. Nunca. Não foi inaugurado. Isaías 33 diz que vai ser 33 e 30 diz que Deus vai acender ainda o fogo no inferno com o sopro da sua boca. Isso é muito forte, irmãos. Então, quem preparou o inferno, o lago de fogo, foi Deus. E o diabo nem está lá ainda. Nunca esteve lá. É que eles confundem a palavra inferno
eles trazem para o lugar de tormento, que é o estado intermediário entre a morte e a ressurreição de uma pessoa. Como, por exemplo, em Lucas 16, Cristo fala de um acontecimento espiritual, mostrando para nós de fato que existe o lugar de tormento, mas a pessoa vai vir para a ressurreição, seja para a vida ou para a morte eterna. A Bíblia ainda chama o lago de fogo de segunda morte. Ou seja, o camarada vai ressuscitar para ser separado de Deus para todo sempre. Neste caso, meus irmãos, existe o castigo eterno. E não é um texto bíblico, são vários textos bíblicos que falam, irmãos, a esse respeito. Então não existe cessação, não existe aniquilamento. O que existe aqui, irmãos, é vida após morte. Só para encerrar, deixa eu ver, me vem um texto aqui na mente, irmãos. Se há aniquilamento, me explica isso aqui, Deixa eu ver aqui se eu acho o texto, irmãos. Aqui, se há aniquilamento, porque em Apocalipse capítulo de número 6, o verso 2 diz assim, e aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho do que deram, e clamavam com grande voz. Olha a consciência diante de Deus, clamando, irmãos: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um vestes compridas e brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Se existe aniquilação, por que essas almas estão abaixo do trono, do altar de Deus, clamando por justiça? O que a gente faz com esse monte de gente aqui, irmãos? Deixa eles quietinhos, né? Porque o anjo falou: fique quieto aí. Mas ficar quieto, irmão, sossegado, não é aniquilação. Se a gente acreditar na ideia da aniquilação, nós vamos ter que tirar um monte de versículo da Bíblia. Se nós não acreditarmos que existe um castigo eterno, vamos ter que tirar vários versículos da Bíblia. Vários. Para poder se moldar a essa ideia de que não existe inferno. Pois o inferno existe, irmãos. Ele é real e está preparado para aqueles que não receberem a Jesus Cristo. Por fim, vamos encerrar. Temos ainda 18 minutos aqui. Eu quero encerrar falando sobre os 144 mil. Então nós já falamos de uma forma apologética sobre a divindade de Cristo, a personalidade do Espírito Santo, a existência do inferno como castigo eterno e a impossibilidade da aniquilação da alma. Há uma outra doutrina dos Testemunhos de Jeová, que eles ensinam, irmãos, que apenas 147 mil vão para o céu. Eu até brinquei, perguntei sexta-feira passada, quem aqui queria ser os 144 mil? Os irmãos levantou a mão, né? Não queira ser, irmãos, os 144 mil. O que são os 144 mil, irmãos? Eles são uma marca do remanescente de Israel na grande tribulação. É como se eles fossem as primícias de uma nação que será completamente restaurada. E aí Deus passa na terra marcando eles, na testa deles. Eles recebem um selo de Deus. E o anticristo não pode matá-los. Esses 144 mil não. Mas eles não são a igreja. Eles não são um povo de Deus que marcha. Eles não são, irmãos, aqueles que irão participar das bodas do Cordeiro. Eles não são a eclésia. E a prova disso, irmãos, está no próprio contexto. Onde está esses 144 mil? Está em Apocalipse capítulo de número 7, e Apocalipse capítulo de número 14. No capítulo de número 7 está realmente a prova de que eles não são a igreja. Portanto, se só 144 mil vai para o céu, a igreja já não vai para o céu.
Já não há um lugarzinho para nós lá. Embora eu creia que a igreja vai reinar com Cristo aqui, irmãos, então nós vamos ser galardoados e vamos receber galardão, vamos passar pelo tribunal de Cristo, iremos passar as bodas do Cordeiro, que é o recebimento de Cristo, quando ele recebe a esposa, na última fase de um casamento, e depois reinaremos com Cristo. O capítulo 7, irmãos, vai falar para nós, ó. Deixa eu ver aqui, irmãos. Capítulo 7, verso 14, diz assim, ó: e ouvi o número dos assinalados. De quem? Dos assinalados, que foram marcados. E eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ponto. O texto, irmãos, simplesmente está claro. Ele está dizendo que os 144 mil é uma espécie de remanescente de Israel, da nação judaica, e nada tem a ver com a igreja. E aí, verso de número 7. Se é só 144 mil que vão para o céu, nós vamos fazer apologia agora. Capítulo de número 7 de Apocalipse. E o verso, olha só, irmãos. Verso de número 13. Diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e da onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Se somente 144 mil vão para o céu, o que uma multidão de gente está fazendo lá, sendo apacentada pelo Cordeiro? E é interessante que esse Cordeiro aqui é pastor, irmãos, porque Cordeiro que apacenta é pastor. Quem é esse Cordeiro? É Jesus. E essa multidão, irmãos, que foi comprada com o sangue de Cristo, quem são esse povo todo, pelo amor de Deus? Se só 144 mil vai, irmãos, por que João está vendo uma multidão? E as almas daqueles que já estão debaixo do altar, que também é uma multidão. Ou seja, irmãos, a ideia de 144 mil é só 144 mil que vai para o céu. Se fosse, irmãos, eu queria ser um. Mas aí fica estranho, porque logo a igreja de Cristo, que foi comprada com teu sangue, e está vivendo o que Cristo disse, que os primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. Deus estava dizendo para Israel: vocês chegaram primeiro e serão os últimos, e minha igreja chegou depois de vocês e serão os primeiros. Portanto, irmãos, nós cremos que o céu está reservado para a noiva de Cristo, para o seu povo escolhido na terra. Amém? É óbvio que quando ele vier para estar ao seu governo, nós estaremos também com ele. Eu creio assim, porque a Bíblia diz que ele mesmo disse: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então, irmãos, nós trabalhamos aqui 4 doutrinas dos testemunhas de Jeová que não estão baseadas no que ensina a Bíblia: a divindade de Cristo, a personalidade do Espírito Santo, a impossibilidade da aniquilação da alma e o castigo eterno, e os 144 mil, que segundo eles vão morar no céu. Amém? Tem mais, irmãos? Depois eu trago, tá bom? Nós vamos ofertar ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus a vida de todos os nossos irmãos que estão também
assistindo conosco, aqueles que vão assistir depois. Deixa aí seu comentário, dá seu